Fala, Cruzeirense, tudo certo? O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil reservou um Cruzeiro e Atlético, hein? O grande clássico mineiro. Para mim, o pior adversário possível que o Cruzeiro poderia ter, mas nem por isso quer dizer que seja ruim o time de Jardim neste momento enfrentar o Atlético Mineiro. E por aqui vou buscar explanar bem, explicar o que eu penso a respeito do confronto. Bom, vale dizer também que foi o último sorteio da Copa do Brasil de 2025, já que o chaveamento ficou definido. Sorteio em termos de confronto, né? Porque, obviamente, ainda terá mais para frente definição de mandos, mas todo mundo sabe quem enfrenta quem ao longo da competição daqui para frente. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Mineiro, com o jogo de ida sendo na casa do rival e o jogo da volta sendo no Mineirão com mando do Cruzeiro. E aí, no chaveamento do Cruzeiro, tem um Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians como claro favorito diante do Atlético Paranaense, até porque vai definir dentro de casa, né? Não só por isso, mas querendo ou não, é um ingrediente a mais. E aí, do outro lado, quem o Cruzeiro poderia enfrentar só em uma eventual final, tem um Vasco e Botafogo, clássico carioca, com o Botafogo decidindo em casa e também como favorito, e o outro confronto mais equilibrado, mas com o Fluminense um pouco à frente, tendo Fluminense e Bahia, com o Fluminense também decidindo em casa. Então, esses são os 4 confrontos da Copa do Brasil, das quartas de final da Copa do Brasil. De um lado, tem Cruzeiro, Atlético e Corinthians e Atlético Paranaense. Do outro lado, Vasco e Botafogo e Fluminense e Bahia. Por que eu falei que eu acho que o Atlético seria o pior adversário possível para o Cruzeiro? Primeiro ponto, um clássico. Um clássico tem sempre um ingrediente a mais de tensão e acaba sendo uma faca de 2 gumes, né? Porque se o Cruzeiro passa do Atlético Mineiro, possivelmente se coloca como um favorito pelo título da Copa do Brasil, não tem como fugir muito disso. Mas se o Cruzeiro cai para o Atlético Mineiro, por óbvio, cria um certo clima de tensão num momento importante da temporada, podendo até gerar uma certa crise. Afinal de contas, se trata de um clássico, de uma rivalidade muito polarizada. Não tem meio termo, por mais que já se trate de uma fase aguda da Copa do Brasil, mas quando se trata de um clássico, o torcedor quer a qualquer custo que o seu time venha a passar, e não é diferente com o Cruzeirense. Então tem esse ponto. Para mim, o outro aspecto é de que o Atlético, nas oitavas, eliminou o Flamengo, que até então era o maior favorito para vencer a Copa do Brasil. Isso tem um peso. O Atlético teve, sim, dificuldade, tanto que passou nos pênaltis, mas passou com méritos em cima do Flamengo e, inegavelmente, ganhou confiança para a sequência da Copa do Brasil. É, sim, um dos candidatos ao título, como o Cruzeiro é. Então, são 2 pontos importantes que dão um pouco da dimensão da dificuldade que o Cruzeiro vai ter nas quartas de final da Copa do Brasil. O outro adversário que particularmente acharia muito complicado, um pouco menos do que o Atlético, por não ser um clássico, mas mesmo assim seria um duelo bem difícil, o Corinthians, né? O Corinthians, inclusive, que pode ser o adversário do Cruzeiro na semifinal. O Corinthians eliminou nas oitavas do Palmeiras com muita autoridade, vencendo bem os 2 jogos. Tem um treinador que já ganhou por 3 vezes a Copa do Brasil em clubes diferentes. E tem um time qualificado, principalmente o seu trio ofensivo com Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Mas mesmo assim, acho que o Atlético está um pouco à frente. E aí, o que dá para se esperar desse confronto? Quais são as oportunidades que pintam para o Cruzeiro e, obviamente, precisam ser aproveitadas? O primeiro aspecto positivo é a logística, né? O Jardim, inclusive, depois do jogo contra o CRB no Rei Pelé, falou a respeito de muitas viagens e que até por isso ele não pretende ficar por muito tempo no futebol brasileiro. O Jardim, certamente por esse ponto de logística,
deve ter se agradado do confronto contra o Atlético, né? Para se ter uma ideia, o Cruzeiro vai ter 4 jogos em sequência dentro de Belo Horizonte, o que é muito positivo. O Cruzeiro vai jogar no dia 23, em um sábado, contra o Internacional, no Mineirão. Aí, no meio de semana, tem o jogo da ida do Atlético Mineiro na Arena MRV, na casa do rival. Depois disso, enfrenta o São Paulo em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro em um sábado. Aí tem uma parada por conta da data FIFA e o Cruzeiro já volta em meados de setembro, tem a data base até então como 11 de setembro para o jogo da volta entre Cruzeiro e Atlético, em uma partida dentro de Belo Horizonte, no Mineirão. Então são 4 jogos em que o Cruzeiro vai ficar dentro da cidade. Isso é muito positivo, né? Porque não dá para colocar na conta somente de desgaste físico as derrotas contra Ceará, contra Santos, mas tem uma influência, até porque o elenco do Cruzeiro é muito curto. Então é um aspecto positivo que o Cruzeiro tem que fazer bom proveito. O outro ponto, para mim, é a oportunidade do Cruzeiro voltar a se impor dentro de um clássico. Não tem mais papo de reconstrução para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já saiu dessa fase de reconstrução, mas ainda precisa se reafirmar em alguns aspectos dentro do futebol. Voltar a mostrar aquela força costumeira do Cruzeiro Esporte Clube. E aí eu falo de um retorno à maior competição da América, de um retorno ao torneio que tem os melhores do continente. O Cruzeiro precisa voltar e é o grande objetivo para o ano. Obviamente, também precisa voltar a conquistar títulos. O Cruzeiro precisa se reacostumar com esse cenário. Quem sabe, por meio da Copa do Brasil, consiga isso ainda em 2025. Mas, para mim, passa também a questão de se reafirmar em clássicos. Infelizmente, nos últimos anos, o Cruzeiro perdeu muita força nos confrontos contra o Atlético Mineiro. Isso me incomoda. Eu creio que te incomoda também, cruzeirense, porque historicamente não estamos acostumados com isso. Quando a gente pega os últimos 15 clássicos disputados entre Cruzeiro e Atlético, e aí eu falo de 2020 até 2025, até o presente momento, ou seja, o recorte dos últimos 5 anos, o Cruzeiro venceu apenas 3 clássicos. São 3 clássicos vencidos dos últimos 15 disputados. Enquanto isso, o rival teve o dobro de vitórias, 6, sendo que 2 vitórias do rival dentro desses 6 jogos vencidos foram em finais de Campeonato Mineiro, em 2022 e em 2024. E, obviamente, o Atlético acabou tendo vitórias que deram um maior peso, né? Querendo ou não, por mais que seja um Campeonato Mineiro, a gente sabe que o que realmente vale dentro de um Campeonato Mineiro são os clássicos. E o Atlético, por 2 vezes nos últimos 5 anos, bateu o Cruzeiro em finais de Campeonato Mineiro. Nas únicas que o Cruzeiro chegou, né? Infelizmente, o Cruzeiro chegou bem pouco à decisão de estadual nos últimos tempos. Tem todo um contexto, é claro, o Cruzeiro viveu um período difícil de queda para a segunda divisão, de permanência dentro da segunda divisão, com um caos político, financeiro, e por outro lado, o Atlético viveu um momento muito diferente, né? De ter investimento, grandes jogadores, conseguiu, quando não venceu grandes títulos, pelo menos competir. Então, foi algo muito fora do que nós cruzeirenses nos acostumamos. Está na hora de mudar essa trajetória. E nada melhor do que começar a mudar isso dentro de uma Copa do Brasil, dentro de uma fase de quartas de Copa do Brasil. O Cruzeiro teve uma vitória muito importante contra o Atlético no Brasileirão de 2023, quando estava brigando para não cair, e aí na arena do rival, no primeiro clássico na arena do rival, algo histórico, conseguiu vencer por 1-0, um passo importante para que o Cruzeiro não viesse a ser rebaixado. Mas talvez a última vitória de muito peso do Cruzeiro sobre o Atlético foi justamente em um cenário de quartas de Copa do Brasil, há 6 anos, quando o Cruzeiro, no jogo de ida, bateu por 3-0 o Atlético no Mineirão e encaminhou a sua classificação. Teve dificuldade na volta, perdeu por 2-0,
mas avançou à semifinal. Tá aí um cenário legal para que o Cruzeiro volte a mostrar a sua força em clássicos. E seria realmente algo até, como eu posso dizer, refrescante para o torcedor, né? Descontaria um pouco o gosto amargo dos últimos clássicos tão pesados, né? Até porque Copa do Brasil tem um peso muito diferente de Campeonato Mineiro. E isso precisa servir de motivação para o Cruzeiro. E aí é o que eu falei um pouco antes. Se o Cruzeiro passa pelo Atlético, conseguindo quebrar uma escrita negativa dos últimos anos dentro da Copa do Brasil, chega muito, mas muito forte para a semifinal e com a alcunha justa de favorito, né? E aí, olhando até mais para o contexto atual do Cruzeiro, para campo e bola, dentro das quatro linhas, o Cruzeiro tem um desafio muito importante contra o Atlético, pensando em termos de estratégia de jogo, porque há uma tendência do Atlético não ter uma postura muito diferente da que teve no Mineirão contra o Cruzeiro naquele clássico que ficou 0-0. E aí, quando a gente olha para o que foi o Atlético contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Atlético também teve uma postura bem retraída, né? De esperar o adversário, de deixar o adversário ter a bola e jogar no erro dele. Em 3 dos 4 tempos contra o Flamengo, o Atlético teve menos posse de bola, bem menos. Principalmente no segundo tempo lá no Maracanã. Não sei se essa estratégia do Atlético vai se alterar tanto. Talvez no primeiro jogo um pouco, né? Porque o Atlético vai começar jogando em casa, aí é um aspecto legal também. Para mim é sempre interessante decidir em casa. Acho que o Atlético, começando como mandante, vai ser instigado em alguns momentos a sair mais para o jogo. Mas de qualquer forma, no geral, dá para se esperar um Atlético mais retraído e um Cruzeiro tendo que jogar de uma maneira diferente, da que se sente mais confortável. E isso pode ser bom, porque se o Cruzeiro se prepara bem para o duelo contra o Atlético, consegue se dar bem dentro de uma estratégia diferente, ganha força, não pensando só em Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, ganha confiança, ganha de fato repertório para com outros adversários. Mas inegavelmente é um Cruzeiro que precisa mostrar mais quando é forçado a propor mais o jogo. Não estou falando que o Cruzeiro só fez jogos ruins quando teve que propor mais, nada disso, mas inegavelmente é uma equipe que se sente mais à vontade atuando por meio de transições. Bom, então tá aí um panorama geral desse clássico, desse Cruzeiro e Atlético, do que significa para o Cruzeiro, das dificuldades, mas também do que pode ser aproveitado. É um Cruzeiro que, para mim, chega preparado para enfrentar o Atlético. Precisa melhorar, isso passa sim por reforços. Tomara que os reforços cheguem a tempo das quartas de final da Copa do Brasil. O Jardim precisa desses novos nomes para que o Cruzeiro possa competir ainda mais. O Atlético, inclusive, se mexeu no mercado e se mexeu bem. Não dá para ser clubista, né? O Atlético fez bons movimentos no mercado, então que o Cruzeiro possa acelerar os processos que tem para tornar essa equipe ainda mais forte e capaz de vencer a Copa do Brasil. É a maior chance que o Cruzeiro tem nos últimos 7 anos de conquistar um título grande. Significa muito para a gente um heptacampeonato da Copa do Brasil. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, viu? Conto com o like de vocês, com os comentários. Quem quiser compartilhar, fique à vontade e se inscreva no Fala Cruzeirense, porque semanalmente tem muito conteúdo por aqui. Um abraço e até a próxima.